Olá! Vamos falar hoje como gerenciar os nossos pensamentos para o controle do peso e também de doenças. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre os 6 pontos para adquirirmos o autoconhecimento para o controle do nosso peso e também de doenças. Hoje eu vou falar sobre um destes pontos, que é o gerenciamento dos nossos pensamentos. E como gerenciar estes pensamentos? Bom, para que isso ocorra, precisamos saber como que funciona a neuroplasticidade, porque é através dela que vamos conseguir realizar. Bom, a neuroplasticidade refere-se ao nosso sistema nervoso central do nosso cérebro, de conseguir adaptar-se e amoldar-se a novas situações. A neuroplasticidade, ela consegue fazer com que tenha um autodirecionamento dos nossos pensamentos, para que não sejamos, na verdade, reféns, prisioneiros deles. Mesmo que tenham pensamentos ansiosos ou manifestações depressivas, ou até mesmo lembranças muito dolorosas, a gente consegue se libertar de tudo isso através da neuroplasticidade. Bom, para que ocorra, a neuroplasticidade, a gente precisa transformar estes pensamentos. O primeiro passo é o passo da conscientização, o passo de se tornar consciente da situação, dos nossos pensamentos. O segundo passo é o passo da reflexão, é o passo do silenciar para conseguir processar estes pensamentos. O terceiro passo é o passo da escrita, que a gente consegue passar no papel tudo aquilo que nós estamos pensando e até mesmo sentindo, para que se torne algo mais visual e, consequentemente, a gente consiga ter uma clareza maior e conseguir também dominar este caos que estamos vivendo naquele momento. Bom, o quarto passo é o passo que eu acho mais lindo, que é o passo da criação, que é o passo da inspiração. O quinto passo é o passo da ação, é o passo do interesse. E mais para frente eu vou explicar cada um com mais exemplos, tá? Para vocês conseguirem entender melhor. Bom, é muito importante a gente entender, como que funcionam esses passos, porque através deles a gente consegue mudar os nossos hábitos, porque, consequentemente, vamos mudar os nossos comportamentos e geram, assim, novos hábitos, hábitos saudáveis. Mas não só, mudanças de hábitos com relação à nossa alimentação, porque estamos mais conscientes dos nossos pensamentos e vamos conseguir mudar nossos pensamentos para que haja uma mudança na nossa nutrição também, mas também no fato de se exercitar continuamente, a questão também da gente conseguir se relacionar melhor com as pessoas, e também a gente conseguir controlar o estresse, que gera problemas de saúde, tanto na saúde mental, como também na física, na corporal. Bom, quando a gente consegue disciplinar também a nossa mente, a gente consegue nos libertar
destes pensamentos tóxicos, destes pensamentos sabotadores e destrutivos, fazendo com que a gente tenha pensamentos, sentimentos, comportamentos e hábitos mais saudáveis. E a gente consegue cultivar tudo isso de uma forma leve, num processo muito tranquilo e até mesmo mais divertido, mais feliz. Bom, agora eu vou falar sobre estes 5 passos. O primeiro passo é o passo da conscientização, que é o passo onde a gente precisa reunir essas informações, a gente precisa identificar estes pensamentos e estas emoções e, consequentemente, essas manifestações físicas que temos quando pensamos e sentimos estas emoções. Bom, a gente precisa, através do autoconhecimento, aquilo que eu disse no vídeo anterior, que através de um trauma que vivemos no passado, ou até mesmo de uma crença, né, que não foi boa, que teve alguns resultados negativos no decorrer da nossa infância, da nossa adolescência, né? Que levamos até a nossa vida adulta. Então, a gente precisa reunir estes pensamentos e identificar da onde eles estão vindo. É muito importante essa conscientização. Muito importante a gente aceitar estes pensamentos e emoções. Porque quando a gente aceita, tudo se torna mais leve e até mesmo a gente consegue amenizar algumas reações físicas no nosso corpo, tá? Como sensações tão desagradáveis que podem gerar até doenças. Bom, importante a gente aceitar para que a gente consiga mudar os nossos pensamentos, porque a gente não vai conseguir mudar aquilo que já aconteceu. Então, por isso que é tão importante a aceitação. Também a aceitação de que, por mais que tenha sido muito dolorido aquilo que passamos, é importante a gente dar sentido a tudo isto. Tirar como lição, pensar que pode ter um propósito por trás de tudo isto, porque assim se torna mais leve a nossa mudança, a nossa transformação. Aceitando, nos conscientizando de tudo isto, a gente passa por um processo que é o segundo passo, que é da reflexão, que eu digo que é o pensar devagar, porque existem dois pensar, né? Duas formas de pensamentos. O pensar de forma rápida e o pensar de forma que a gente consegue refletir, que é o pensar devagar, que tem um espaço entre o pensar e a reação. Porque quando pensamos rápido, a gente reage de forma rápida e por muitas vezes nós reagimos de forma não tão funcional, tanto para nós quanto para o outro. Quando pensamos de uma forma que a gente consegue refletir, que é uma forma mais lenta, devagar, a gente consegue mudar os nossos pensamentos. É claro que por muitas vezes estamos em um ambiente que não conseguimos pensar de uma maneira como se estivesse na nossa casa, em um momento mais de silêncio realmente, de uma reflexão mais profunda. Mas mesmo assim a gente consegue silenciar um pouquinho, né? Mesmo que seja numa contagem de 1 a 5, que é uma ferramenta que a gente utiliza também, que eu posso estar falando em outro vídeo, ou numa respiração mais profunda.
E nesse instante de uma contagem de 1 a 5, ou até mesmo numa respiração mais profunda, a gente consegue refletir mais e a gente não tem essa reação automática, essa reação tão disfuncional que pode prejudicar-nos e prejudicar também outras pessoas, tá? Então, é importante a gente se questionar também neste fato de refletir, né? Quando estamos respirando profundamente e pensar por que veio este pensamento e esta emoção? É verdadeira ou eu estou criando? É válido eu sentir isto? O que vai me trazer de bem? Então, nos questionar para a gente conseguir ter reações mais saudáveis, tá? Bom, o terceiro passo é o passo da escrita, que é claro, se a gente estiver em um ambiente que não conseguimos escrever, que seja numa visualização, talvez, né? Que a gente possa fazer em outro momento, quando chegar em casa e reunir essas informações que são tão preciosas daquele acontecimento, do que eu pensei, do que eu senti, como reagi, né? Como meu corpo se manifestou, se eu tive reações físicas, o que aconteceu e escrever. O fato de escrever foi comprovado cientificamente que é um fato que nos traz clareza, põe ordem ao caos. Quando coloca ordem ao caos daquele momento tão ruim que vivemos, por exemplo, os níveis de cortisol são abaixados quando escrevemos. Por quê? Porque quando a gente escreve, a gente consegue diminuir o estresse e a ansiedade. Olha só que importante. Quando a gente escreve, por isso que a gente fala que dá clareza aos nossos pensamentos, porque a gente consegue elevar o fluxo de neurotransmissores e assim a gente consegue clarear a nossa mente e a gente consegue entender melhor estes pensamentos também através da escrita. Olha só que interessante, não é? Bom, através da escrita, a gente vai para o quarto passo, que é o passo que eu falo que é mais lindo, que é um passo que a gente pode criar, que é o passo da criação. É um passo que é iluminado, que é inspirado. Por muitas vezes a gente consegue tornar isto possível, caso a gente queira também. Na verdade, é um passo que a gente reúne as informações da escrita, né, dos nossos pensamentos negativos, das nossas emoções também que não foram tão boas, das nossas manifestações físicas, né, que foram geradas, e a gente consegue observar, identificar tudo isso e a gente consegue redesenhar estes pensamentos. A gente consegue transformar estes pensamentos em pensamentos mais positivos e saudáveis. Então, a gente faz com que eles se transformem em algo melhor, mesmo na dor, como eu disse, na fase da conscientização, a gente consegue transformar de uma forma mais produtiva. O que eu posso fazer com este sentimento, com aquilo que eu penso de negativo, como posso transformar em algo positivo, produtivo para mim, para que favoreça, para que me dê saúde, para que me dê energia, para que me dê alegria, felicidade, para que me traga um bem-estar, para que eu não tenha hábitos negativos
que não são saudáveis, que só me prejudicam. A criação, que é a inspiração, que através da inspiração a gente consegue adquirir pedindo sabedoria, através até mesmo de uma meditação, de uma oração. Por isso que é tão lindo. Então, quando a gente medita, a gente ora, a gente pede a sabedoria para que a gente consiga ter o discernimento, o entendimento, a inteligência e a criatividade necessária, que vem do divino, que vem de Deus. Então, a gente consegue, claro, talvez no nosso lar, na nossa casa, a gente consegue ter um tempo maior para tudo isto. Mas com a prática diária, até mesmo em ambientes diferentes, a gente já consegue dominar tudo isso. E nós somos inspirados, porque quando temos uma intimidade também maior, né, com o divino, com Deus, a gente consegue ter insights, né? Muitas pessoas falam insights de uma forma muito rápida e positiva, tá? Bom, aí vamos para o quinto passo, que é o passo da ação, que é o passo do interesse. Por que do interesse? Porque é um exercício contínuo. Um exercício que a gente deve praticar esses 5 passos diariamente, porque estamos sempre nos transformando e sempre estamos pensando. E sempre virão pensamentos negativos, sabotadores, destrutivos, porque a nossa mente não para um segundo, né? E por muitas vezes são pensamentos muito rápidos, porque existe uma raiz, um fundo, né, por trás de tudo isso, como eu disse no vídeo anterior. Então a gente precisa treinar a nossa mente, o nosso cérebro o tempo inteiro, para que também a gente consiga levar sinais também bons para o nosso corpo, para que a gente não fique doente, para que a gente também, consequentemente, não cause um mal para o nosso físico, como um aumento de peso e que gere também doenças, né, crônicas que podem acontecer, ou doenças autoimunes também. Então, para que isso não ocorra, a gente consegue, através do quarto passo, né? Que vem do primeiro, do segundo, terceiro, com a criação, né? De pensamentos produtivos, de pensamentos positivos, que vai fazer com que tenhamos mais saúde, tanto mental como física, a gente consegue desenvolver na ação todos os dias, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, um processo também constante, mas um processo muito mais leve, de forma também muito mais alegre, que é o mais importante. Vivendo nesse processo diário também, a gente não fica tão focado no resultado. A gente fica não tão preocupado, porque nossos pensamentos já estarão transformados. Então, por isso que fica tudo mais tranquilo e leve. E é isso que desejamos, que esse processo seja divertido, esse processo seja muito tranquilo. É isto que é se reeducar de forma mais natural e mais saudável. Gente, então são estes 5 passos, tá? Para a gente conseguir gerenciar, através da neuroplasticidade, os nossos pensamentos para o controle do nosso peso e, consequentemente, controlando a nossa saúde, evitando doenças, né? Que podem se tornar até mesmo crônicas, tudo bem? Agora eu vou citar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor como que funciona estes 5 passos, tá? De transformação dos nossos pensamentos. Eu vou contar uma história fictícia, tá bom? Então, esta personagem não existe, eu criei ela, tá? Eu montei essa história também para que fique algo mais didático para vocês entenderem melhor, tá bom? Dentro da minha profissão como nutricionista e com o entendimento que eu tenho em comportamento, né? Através da neurociência também do comportamento, tá? Então, eu quero explicar para vocês como tudo isso funciona,
tá? Através desta historinha, que é algo assim, que na verdade não é real, tá bom? Eu vou ler para vocês, tá? Porque eu não decorei, eu só escrevi e eu não decorei, então eu quero ler para vocês essa história, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então, gente, eu vou ler aqui. Uma mulher chamada Maria, vamos dar o nome dela de Maria, tá bom? Maria teve o seguinte pensamento: estou sozinha, não tenho ninguém para me ajudar. Juntamente com o pensamento, obteve a emoção do medo. Sim, ela sentiu medo. Ao sentir o medo, ela também sentiu uma baixa energia, sensação física de fraqueza. Maria aceitou o seu pensamento e a sua emoção, pois se conscientizou daquilo que estava pensando e sentindo, pois ela conseguiu dar atenção naquilo que estava acontecendo com ela no momento presente, no agora. Então, super importante na fase da conscientização, tentar estar presente no momento, no agora, no que está acontecendo com você naquele instante. Maria conseguiu estar em silêncio por alguns instantes, respirou profundamente e refletiu de que aquilo que ela estava pensando e sentindo vinha da sua crença de desamparo. Então, ela conseguiu identificar, através do silêncio, da reflexão, através de um único suspiro, uma respiração. Maria decidiu então escrever em sua agenda a seguinte frase: que mesmo que todos a abandonassem, Deus nunca a abandonaria. Então ela encontrou um sentido para o seu pensamento. Ela transformou, ela redesenhou aquela crença, daquele pensamento que ninguém estava ao seu lado para ajudá-la, que ela estava sozinha, que ela se sentia abandonada, desamparada, e ela conseguiu, através até mesmo da sabedoria, da inspiração que veio de Deus, ela conseguiu transformar este pensamento em algo muito leve, em algo que, através da sua fé, através de um pensamento, inspirado, ela conseguiu reverter esta situação. Isto lhe trouxe clareza e lhe promoveu um relaxamento, gerando um bem-estar. Olha só, o físico dela sentiu naquele momento, porque houve uma diminuição na taxa do cortisol, através também da escrita, que ela conseguiu moldar, transformar aquele pensamento, e na escrita ela conseguiu dar clareza ao seu pensamento. Maria conseguiu criar um novo pensamento, redesenhou o seu modo de pensar. Desta forma, ela teve o interesse da ação, de desempenhar aquele projeto de trabalho, ir com medo mesmo se sentindo frágil. Ela desempenhou aquilo que ela deveria fazer. Então, através de um pensamento,
positivo, redesenhado, ela conseguiu agir, ela conseguiu avançar. O melhor de tudo isto é que Maria conseguiu controlar uma nova crise de ansiedade. Olha só, porque talvez Maria tinha várias crises de ansiedade, talvez Maria tivesse uma ansiedade crônica. Então ela conseguiu silenciar tudo isto. Isto que poderia ser gatilho para o comer de forma compulsiva. E olha só, uma crise de ansiedade que a leva a comer de forma exagerada para conseguir amenizar as suas emoções. E, consequentemente, Maria poderia ter um aumento do seu peso conforme várias crises, dependendo de vários pensamentos sabotadores que ela tinha ao longo do tempo, gerando uma descompensação no seu peso e, consequentemente, gerando problemas de saúde, gerando doenças crônicas ou até mesmo autoimune, devido também a problemas que podem gerar no seu cérebro, na sua mente, que a gente sabe que pode ter, né, doenças mentais e também corporais. Agora, para fechar, tá, este texto, essa historinha e tudo aquilo que eu expliquei sobre os 5 passos com relação à neuroplasticidade, eu vou citar aqui um versículo bíblico, tá? Que eu gosto muito, que tem tudo a ver com o tema de hoje, tá bom? Que é de Provérbios 4, 23, que diz: Cuide da sua mente mais do que qualquer coisa no mundo, pois é fonte de vida. A sua mente é fonte de vida. Os seus pensamentos são fonte de vida. Você é aquilo realmente o que pensa, mas você pode transformar a sua história. Você não precisa mais viver refém daquilo que você pensa. Você pode modificar tudo isto, você pode fazer com que a sua história daqui para frente seja uma história de vida e de vida em abundância, porque é isso que Deus pede para gente. Tudo bem, gente? Então, eu quero gravar novos vídeos falando sobre isso, sobre comportamento humano, desenvolvimento humano com relação à nutrição, com relação ao controle do nosso peso, com relação ao controle também das doenças, para que a gente consiga ter uma saúde ótima, para que a gente consiga ter uma saúde mental, cerebral e física, corporal, né? Maravilhosa, tá? E tenhamos, né, uma longevidade muito significativa, com propósitos, com sonhos, que faz com que nos alimente diariamente. E é isso que a gente precisa, é nutrir sempre a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. Fiquem com Deus. Um beijo.